E dando continuidade, na verdade, concluindo as pregações, não é, nos 5 artigos de fé contra os arminianos, onde eu preferi fazer pregações, não é, do que palestra em algum outro momento, mas pregações para que possamos realmente observar as aplicações disso em nossas vidas. Nós aprendemos já em 4 domingos sobre a depravação total, sobre a eleição incondicional, sobre a expiação limitada e a graça irresistível. E hoje vamos aprender, irmãos, pela graça de Deus, sobre a perseverança ou preservação dos santos. Afinal de contas, o que essa doutrina tem a nos ensinar, não é? Qual é o peso dessa doutrina para a igreja hoje? Isso realmente é muito importante. É por isso que lemos Filipenses 1, verso 3 a 6, porque justamente fala acerca da obra da salvação realizada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e que Paulo ali expressa de maneira muito clara que o Senhor completará, aperfeiçoará essa obra. Não é uma obra incompleta, não é uma obra que funcione pela metade, mas é uma obra perfeita que vai até o fim. Isso realmente é muito importante para nós. Vamos ler também, como texto básico da pregação, Romanos capítulo 8. Vamos ler do versículo 31 em diante, 31 ao 39. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, mais uma vez chegamos, Senhor, diante de Ti em oração, pedindo a Tua bênção, Senhor. A Tua bênção sobre nossas vidas para que possamos ser edificados, fortalecidos, consolados, exortados pela pregação do Santo Evangelho. Pedimos, ó Deus, que mais uma vez possa nos abençoar com essa palavra. Possa nos mostrar cada vez mais a glória de Cristo. Como a verdadeira fé deve estar operante em nossas vidas, em nosso coração, moldando nossa forma de pensar e de agir, Senhor. Ajuda-nos a entender o propósito dessa doutrina, que está revelada em Tua palavra, Senhor, para que possamos ser consolados com essa verdade. E também pregar o Evangelho para outros, e também que outros sejam consolados por essa mesma verdade, por essa esperança inabalável, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, porque sem o Teu auxílio, sem a Tua ação, o que estaremos ouvindo aqui serão apenas palavras. Mas pelo Teu poder e misericórdia, atuando em nós, seremos edificados e fortalecidos, Senhor. Por isso oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, já temos aprendido a importância das doutrinas da graça. Isso é o nome que é dado a essas doutrinas referentes especificamente à salvação. Esse é um conjunto de doutrinas, não é? Na verdade, que é uma porção daquilo que entendemos como a doutrina reformada histórica. As doutrinas da graça foram dadas à igreja, e isso não é uma concepção apenas de pessoas, não é do tempo um pouco mais moderno.
Não é o pensamento que tem origem nos reformadores, mas na verdade essas doutrinas, elas são da própria Escritura. Deus revela essas doutrinas, Deus ensina o seu povo sobre essas verdades. E essas doutrinas foram entregues à igreja com o objetivo de consolação. Onde você observa, não é, apóstolo Paulo ou os demais apóstolos ensinando sobre as doutrinas da graça, ensinando sobre predestinação, sobre eleição, sobre essa perseverança dos santos, sobre a graça de Deus para salvar os pecadores. Tudo isso é dado à igreja para dar propósito à igreja, para fortalecer a fé dos irmãos, porque diante daquela situação que eles viviam, de perseguição, onde o Império Romano estava se levantando, e em breve eles seriam perseguidos de morte mesmo, como foram, eles precisavam ser fortalecidos e encontrar realmente significado nas vidas deles, na vida deles. É isso que é o propósito dessas doutrinas. Então as doutrinas da graça não são doutrinas que nos levam apenas a argumentar e provar que alguém está errado. O objetivo não é esse, nunca foi esse, mas a consolação do povo de Deus. Essas doutrinas não têm nenhum valor para aqueles que rejeitam o Evangelho. É inútil você tentar convencer uma pessoa, não é, argumentando filosoficamente para que ela possa ser convencida pelo que você está falando. Essa doutrina, ela é uma bênção para a igreja, para aquele que sabe que é pecador, que sabe que é digno da ira de Deus, e então, mediante a revelação de Jesus Cristo, saber dessa verdade, não é uma fonte de esperança para a igreja. Assim o Senhor revelou essas doutrinas. No capítulo 8 de Romanos, nós temos uma riqueza sobre essa doutrina. Há muita coisa aqui, não é, no capítulo 8, que nos ensinam sobre essa verdade da soberania de Deus na nossa salvação e da preservação sobre o seu povo. Então, quando nós lemos, por exemplo, do versículo 28 ao 25, nós aprendemos sobre a realidade dos sofrimentos presentes, mas também sobre a promessa, não é, de uma glória do porvir que é incomparável. Paulo não ensina isso à igreja em um contexto que não expressa a realidade. Quando ele fala isso à igreja, ele está falando para um povo que está sofrendo, para um povo que geme, como ele vai expressar no texto de Romanos 8, não é? Geme, assim como toda a criação geme, aguardando a redenção, assim também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Então, é para a consolação que ele ensina essa doutrina. Do versículo 26 ao 30, temos o ensino do auxílio e intercessão do Espírito Santo, sobre a soberania de Deus que move tudo para o bem de seus filhos, e também a doutrina da predestinação e da eleição, para mostrar o propósito, nesse sentido, da existência da igreja, do porquê Deus tem um povo nesse mundo, nesse tempo. Hoje aprenderemos o ensinamento do versículo 31 ao 39. E a primeira parte do ensinamento da palavra de Deus, iremos aprender sobre Deus está a favor do seu povo. É isso que Paulo quer imprimir na mente daqueles cristãos. Veja, o mundo está se levantando contra vocês. O povo de Deus é um povo simples, um povo humilde. Não é? Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, que Deus não chamou muitos poderosos e sábios. Não é? Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Então, diante do grande mundo, onde havia um império dominando, o povo, a comunidade cristã, era uma comunidade pequena, simples, de pessoas humildes, não é? E que facilmente ficariam na mão dos poderosos. E então, Paulo vai dizer de maneira muito clara, com o ensinamento do versículo 31 em diante, que Deus está a favor do seu povo. Esse é o objetivo, então. A pergunta que é feita no versículo 31, não é? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Paulo começa essa introdução, essa última parte do capítulo 8, com uma pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É uma pergunta que, obviamente, aqui não é necessário resposta. A resposta é óbvia, na verdade. E por que é óbvia? Porque, na verdade, Paulo já explicou toda a ação de Deus em benefício do seu povo. O que nós vemos no versículo 26 ao 30 mostra justamente isso. Que diremos, pois, não é, a respeito dessas coisas, à vista dessas coisas? As coisas que ele fala aqui é justamente, não é, o agir de Deus, a ação do Espírito Santo em interceder pela igreja. O texto do versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, a primeira argumentação de Paulo é demonstrar justamente a ação do Espírito Santo em interceder pela igreja. Nós não temos um Deus que está ausente. Nós não temos um Deus que está longe e que não se importa com a nossa vida. Na verdade, nós temos um Deus presente, um Deus que está aqui, que habita em nós, não é? E que nos assiste em nossas fraquezas. Esse texto é muito importante para nós, não é? E isso é o benefício que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a prova de que Deus é por nós é que Ele se preocupa com cada um dentro do seu povo. E por isso Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos que não podem ser explicados, porque Ele contempla a nossa dor, contempla a nossa fraqueza e ali Ele nos ajuda. Na verdade, sem esse auxílio, sem essa assistência do Espírito Santo, nós jamais poderíamos resistir a essas duras tribulações. Isso realmente mostra esse cuidado de Deus, não é? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Outra coisa que aprendemos acerca da ação de Deus não é apenas a intercessão do Espírito Santo, mas nós aprendemos aqui no texto, de maneira muito clara, no versículo 28, não é? Que Deus ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele está se referindo à sua igreja, ao seu povo, daqueles que são chamados segundo o seu nome, são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a consolação aqui, a base para a perseverança dos santos, não está em nós, mas na ação de Deus em nos fazer perseverar, em preservar a nossa vida. O Espírito Santo intercede pela igreja, mas ele não só intercede pela igreja. O próprio Deus, o Espírito Santo, age com sua soberania e com a sua providência, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem da igreja. E não é bem no sentido material. Não é que ele vá nos dar simplesmente conquistas humanas, não é a isso que o texto se refere. Porque o versículo 18 se refere a uma glória do porvir. Nós somos consolados por saber que a promessa que Deus nos dá de um dia estarmos na glória é superior a todas as coisas que nós vencemos aqui. Então, a expectativa de que Deus ele faz com que tudo coopere para o nosso bem é para esse bem aqui, o bem maior que é a nossa salvação. Há muitas pessoas que pegam esse texto, o versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e usam esse texto de maneira livre, e aplicam a todo contexto, a toda situação, e começam a dizer para si mesmas, não é? Tá vendo aí? Deus, ele vai me abençoar. E quando ele pensa em bênção, ele pensa em que Deus vai me dar aquilo que eu quero. Não é? Vamos fazer a campanha para a gente ter uma casa própria, para a gente ter um carro próprio, para ter um emprego melhor, trabalhar na multinacional, para ter um casamento. Vamos fazer coisas assim, pagar o preço, ir para o monte, não é? Queimar envelope na fogueira santa, fazer tudo isso para que Deus simplesmente nos abençoe com aquilo que nós queremos receber. Mas o texto fala sobre nossa salvação. É sobre a salvação que o texto está dizendo aqui. Ou seja, tudo se refere à obra de Deus em nos salvar, e é esse o bem maior, não é? Que é prometido aqui. Deus opera em sua soberania. Ele providencia para que tudo coopere para a nossa salvação. Então nós não temos um Deus ausente, inativo. Nosso Deus é um Deus pessoal, que está presente nos ajudando dia após dia. A razão do porquê você permanece crendo no Senhor é Ele, não você. A força que você tem para permanecer confessando o Evangelho é Ele e não você. Vem dele e não de você. Essa é a realidade do Evangelho. E Ele coopera para que tudo isso permaneça assim. Ou seja, o que nós aprendemos na doutrina da perseverança dos santos é essa preservação que Deus garante ao seu povo. Isso realmente é muito importante, irmãos. Porque essa é uma bênção sem igual. Realmente isso é maravilhoso da parte de Deus. Nós percebemos que Ele tem um cuidado especial com o seu povo. Ele não nos chamou e nos abandonou, mas Ele nos deu propósito e garante que permanece conosco. Não foi essa a promessa de Cristo? Quando no Evangelho de Mateus, no último capítulo, não é? Quando nós ali aprendemos sobre a grande comissão, quando Ele ordena aos seus discípulos que vão pelo mundo, pregam o Evangelho, façam discípulos, Jesus promete que estaria com eles, ou conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a garantia de que o nosso Deus cuida pessoalmente de cada um de nós,
cuida do seu povo. Isso realmente é algo tremendo para nossas vidas. Tremendo para nossas vidas, irmãos. O texto da palavra de Deus, no Salmo 37, por exemplo, nos diz, no versículo 18 e 29, o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. No versículo 29, os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Nós temos promessas nos Salmos, não é? De cuidado eterno do Senhor, de preservação da nossa vida, daquilo que entendemos como vida, essa vida plena que é prometida aqui no Evangelho. Ele promete, ele anuncia ao seu povo preservação para sempre, não é? E todo o texto aqui do Salmo 37 demonstra que é totalmente ao contrário quando ele fala do ímpio. Ele só promete juízo para o ímpio. Mas quando ele fala do seu povo, ele promete essa herança, essa bênção para sempre. Como nós aprendemos hoje pela manhã, Cristo é a razão, é a esperança, é a nossa força, é aquele que nos dá, não é, a segurança de um amanhã eterno. Nós aprendemos isso hoje de manhã. E é justamente isso que o Senhor nos ensina. E para ficar evidente, não é? E não ensinar algo que tem pontas soltas, porque as pessoas querem achar defeito nessa doutrina, não é? Com respeito à salvação. Então a salvação para muitas pessoas é algo incerto, é algo inseguro, é algo que, sabe, eu estou pisando em ovos, eu estou com medo, porque o tempo todo eu posso simplesmente ser condenado, salvo, não é? A salvação para muitas pessoas é a questão aquela brincadeirinha que faz com a margarida, não é? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal... Percebe? É um jogo de sorte. Você está hoje bem, não é? Mas se amanhã você cometeu algum erro, algum pecado, acabou-se, meu amigo. Que salvação é essa? Esse é o conceito que depende completamente de nós. Muitas pessoas odeiam essa doutrina. Você nunca ouviu alguém dizer: vocês estão errados, vocês são hereges, ou aquilo que vocês creem é mentira, onde já se viu uma vez salvo para sempre. A própria frase já é uma caricatura do que a doutrina ensina, não é? Eu lembro de quantas vezes ainda no passado eu briguei por causa disso, porque as pessoas realmente enchiam, sabe? Abusavam por causa disso. Uma vez salvo, salvo para sempre. E com isso elas querem dizer que nós estamos ensinando que porque Deus nos garante a salvação e não permite que nós venhamos nos perder, ou seja, Ele garante que nós não perdemos a salvação, isso é a razão para vivermos em pecado. É isso que as pessoas pensam, não é? Nós temos toda a razão para vivermos pecando. Mas não é isso que o Evangelho ensina. Vocês podem perceber de maneira muito clara aqui o grande amor de Deus em nos transformar, em nos constranger, em nos levar segundo a sua vontade. Sempre. Um Deus que nos guia, que cuida de nós. Nós temos essa segurança segura, essa segurança firme, aliás, em Jesus Cristo, em João 10, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Quem diz isso é o nosso Senhor. Não é João Calvino, não é Teodoro Beza, não são os oficiais no século XVII no Sínodo de Dort, não somos nós aqui da ECDF ou nenhum reformado histórico. Isso não é uma verdade que nós inventamos. O Senhor Jesus está dizendo isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem e elas nunca perecerão. Se Cristo está dizendo que as ovelhas dele, ou seja, por quem ele morreu, não vão perecer, quem é o homem? Quem somos nós, com filosofias vãs e teologias que inventamos, para dizer que as pessoas vão perecer depois que Cristo as salvou? Quem garante isso é Cristo. E a palavra dele vale mais do que tudo. Nós lemos no Salmo 138 que Deus colocou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. A palavra do Senhor, não é? Ela tem poder e ela é a verdade e nós podemos confiar plenamente nisso. A segunda coisa, irmãos, queríamos aprendemos sobre essa promessa, esse cuidado, essa ação do Espírito Santo, mas temos que aprender também sobre o que Deus fez por nós. Nós sabemos o que o Evangelho nos ensina de maneira muito clara, mas nós precisamos lembrar disso sempre e pensar nisso. O que Deus fez por nós não é pouca coisa. Às vezes as pessoas tratam a obra de Deus por nós como uma coisinha qualquer, não é?
agem como se o que Cristo fez naquela cruz fosse uma coisa tola, besta, que qualquer um podia fazer. Minimiza o significado da obra de Cristo. Assim, muitas pessoas têm dito que creem em Jesus Cristo, mas o minimizam, o transformam em um boneco, não é? Valorizam qualquer outro e deixam ele como apenas mais um, e não entendem quem ele é de verdade e o que ele fez. Minimizando completamente a sua obra. Nós temos que entender o que Deus fez. E só quem pode entender o que Deus fez, só quem pode sentir e saber, não é, a profundidade e a grandeza desse perdão, é quem foi perdoado. É quem foi salvo de verdade. Todos aqueles que não foram alcançados pelo Santo Evangelho jamais entenderão essa realidade aqui e sempre vão tratar Jesus como um qualquer. É justamente por isso, por entender Jesus Cristo ou a sua obra como uma coisa comum, não é, como a ação de apenas um líder histórico, um líder religioso histórico de uma grande religião, que as pessoas desmerecem o que ele fez, porque não sabem o que ele fez, não sabem o que isso significa. O Evangelho nos ensina algo diferente. Nos ensina que o que Deus fez por nós, seu povo, povo que ele amou na eternidade, foi algo completamente absurdo. Eu digo absurdo porque quando você olha para o que isso significa, Deus levou seu filho à condenação. Ele derramou a sua ira em seu próprio filho, filho que ele ama, que é Deus, ao invés de derramar em nós. Isso não é pouca coisa, irmãos. Não é. Isso é a obra mais poderosa do universo. É a coisa mais incomparável no universo e as pessoas de hoje, mesmo as cristãs, têm o mau costume de diminuir a glória dessa obra e tratar essa obra como uma coisa qualquer. Deus entregar o seu filho não é qualquer coisa. Quem não confia nessa verdade, quem não pode repousar o seu coração nessa obra maravilhosa, jamais verá a vida. Jamais provará o que é salvação. Jamais terá esperança nessa vida. Pode se iludir com o mundo, pode, sabe, se entregar tudo que o mundo oferece. Deus, como nós lemos em Romanos, aqui, o versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Deus não poupou Jesus Cristo. Pense na cena de Jesus no Getsemane, horas antes de ser pego pelos soldados romanos, ou pelos soldados judeus ainda, na verdade, e ser crucificado e ser humilhado diante da multidão, do público ali, não é? E receber sobre ele o cálice da ira de Deus, horas, orando no Monte das Oliveiras. Ele orando, e nós percebendo a realidade da sua humanidade ali, ele dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso demonstra o terrível sofrimento de Cristo por nós. Ele disse: se possível for, afasta de mim esse cálice da ira de Deus, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus não poupou o seu filho. Ele não poupou o seu filho. Antes ele o entregou por todos nós. Então o que Deus fez por nós, pecadores, é algo incomparável. É algo poderosíssimo. Nós não podemos medir isso. Nós não podemos compreender a profundidade do que isso significa. Um dia entenderemos. Hoje o que nós podemos fazer com aquilo que sabemos, que é pouco, é sermos gratos a Deus. Porque nós jamais faremos isso. Nós nunca faríamos isso. Essa é a realidade de quem nós somos. Nós nunca faríamos isso. Nós somos pecadores. Mas numa situação tão terrível quanto essa, nós jamais daríamos um filho nosso. Jamais. Ninguém tem coragem de fazer isso. E olha que nós somos pecadores, nossos filhos são pecadores, mas Deus é santo, seu Filho é santo, e Ele entregou esse santo no lugar de pecadores. Isso é algo realmente, irmãos, incomparável. Essa é a glória do cristianismo, e sem isso o cristianismo é nada. Absolutamente nada. É uma religião morta, vazia, inútil. É um aglomerado de pessoas sem consciência do Cristo que dizem servir. Essa é a grande realidade do Evangelho, da Palavra de Deus.
É a ação do Espírito Santo em nos revelar essa obra maravilhosa de Cristo. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E veja o que Paulo diz agora: porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí você para pensar. Um indivíduo chega a você e nega essa doutrina. E diz: esse negócio de perseverança dos santos aí é conversa fiada, isso não é Bíblia não. Isso não é verdade. E Paulo está dizendo aqui: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, porventura não daria... Vou ler o texto para não confundir aqui. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha a questão aqui de Paulo. Será que o Deus que fez isso que é tão profundo, tão terrível, fez aquilo que é maior, não faria o que é menor? Será que ele enviou seu Filho para sofrer debaixo de sua ira? Sofrer como um pecador sem nunca ter cometido pecado, recebendo a culpa nossa? Será que ele não vai garantir que a salvação seja plena? Que cheguemos até o fim? Ele levou seu Filho àquela cena de horror, com o seu sangue derramado, com toda a humilhação que Cristo passou. Para quê? Para eu, de repente, porque tropecei, agora ser condenado e não ter mais esperança? Ouça as palavras de Paulo aqui. O que Deus fez com Jesus Cristo foi algo incomparável. Ele não nos abençoará com tudo que ele conquistou na cruz? Será que todas as coisas que Jesus conquistou naquela cruz, Deus não nos dará? Essa pergunta de Paulo aqui não precisa de resposta, porque tudo ele já respondeu aqui. Ele já fez tudo por nós. A salvação conquistada por ele é algo perfeito. Completamente perfeito. Não há soma de variação, não há dúvida nisso. Se há dúvida em nosso coração, é porque não cremos em Jesus Cristo. Se nós confiamos em alguma coisa que podemos fazer, que achamos que podemos fazer, não confiamos em Jesus Cristo. A realidade da palavra de Deus é essa, irmãos. O que ele fez com o seu Filho, expondo ele à vergonha pública, derramando a sua ira e fazendo dele maldito diante de todos ali, onde os homens e os anjos contemplaram a sua humilhação. Como diz em Gálatas capítulo 3, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição para nos fazer bênçãos, para nos abençoar pelo poder da sua justiça, da sua ressurreição. Deus não nos dará isso? Cristo morreu em vão, então. Se o que ele fez ali, se o que Deus fez com seu próprio Filho, não me garantir para a vida eterna, Cristo morreu em vão. E é justamente nisso que essas pessoas que duvidam ou lutam contra essa doutrina estão chegando. Por mais que ainda não tenham consciência disso, mas estão negando a obra de Cristo. Estão dizendo que Cristo não morreu para me salvar de verdade. Aquilo foi algo exemplar. Não me salvou. Não me garante para a vida eterna. E como fica o que Paulo diz em Filipenses 1:6? Aquele que começou em vós a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós temos a garantia de que Deus, ele nos amou na eternidade, Ele nos chamou no tempo, e a partir do momento que Ele nos regenerou pelo Espírito Santo, Ele nos conduzirá até o fim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a base da doutrina da perseverança dos santos. É a preservação que Deus realiza em nós. É Deus pessoalmente atuando em nossas vidas. É Ele que nos leva um dia após outro, é Ele que nos dá força para caminhar no deserto, é sempre Ele. E se Ele não agir, estamos perdidos. Nós não nascemos com o DNA do eleito, não é? Nós não nascemos com aquela capacidade de não pecar, isso não existe para nós. Nós somos pecadores e caímos todos os dias. E se não é Deus, não é? Para estender a mão, segurar em nossa mão e nos tirar dali, nós perecemos. Então, a perseverança dos santos, a preservação dos santos, a garantia da salvação, de forma imutável, não é algo automático, é o próprio Deus que vem até nós e continua, dia após dia, a aplicar essa salvação. É a palavra dele contra a palavra das pessoas que duvidam disso. Não é a nossa palavra, é a palavra dele. Ele está dizendo: eu aperfeiçoarei
até o dia de Cristo. Vocês são salvos. Se vocês creem de fato em Jesus Cristo, se vocês confiam nele, vocês têm a vida eterna. Essa não é uma acusação que tenha sequer sentido. Não foram as pessoas que nos salvaram. Não foram as pessoas que nos prometeram nada. Não fomos nós que, como nós cantamos no hino, nós não conseguimos enxergar nada, nós não tomamos nenhuma atitude em direção a Deus, nós simplesmente estávamos ali, apodrecendo, mortos em nossos delitos e pecados. Tudo quem fez foi Deus. É por isso que o texto diz de maneira muito clara, quando é perguntado, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quantas vezes você já leu esse texto e nunca parou para prestar atenção no que esse texto está dizendo de fato? Diante de todo mundo, quem pode conspirar e trazer uma acusação realmente válida contra os eleitos de Deus? Quem? Será que alguém pode chegar e dizer para você, para os eleitos de Deus, ou dizer para Deus, como o diabo disse para Jó, nesse sentido, não é? Olha, é um pecador miserável, tem que ser condenado mesmo. Quem pode fazer isso? O texto diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta imediata é Deus quem o justifica. A nossa justiça não vem de nós mesmos. Não vem de anjo, não vem de ninguém nesse mundo. Vem do próprio Deus, é Deus quem nos justifica. Então nenhuma acusação, não é que levantem contra a igreja, vai resolver, vai mudar alguma coisa, vai alterar a justiça de Deus. E isso que Paulo fala realmente é muito importante para nós como igreja. E é por isso que no versículo 34 ele diz, quem os condenará? Nenhuma acusação que o mundo traça contra nós. O acusador de nossas almas, ele não tem como levantar nenhum argumento que possa derrubar essa verdade. É Deus quem nos justifica. Por isso que ele diz, quem os condenará? Isso são termos jurídicos, se refere a juízo, a julgamento. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um advogado fiel que está à destra da majestade nas alturas e de lá ele intercede por nós. Então, irmãos, observem, nós temos o Espírito Santo que aqui intercede por nós. Nós temos o nosso Cristo que intercede por nós. O nosso Deus que nos amou em Cristo antes da fundação do mundo e disse que vai aperfeiçoar toda a obra em nós. Quem pode nos condenar? Uma vez que o Deus de justiça nos salvou pela obra de seu Filho. É aqui que está baseada a perseverança dos santos. Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Vigia, irmão, para que você não perca a salvação. O vigia, irmão, está certo. O vigia, irmão, está certo. Nós temos que vigiar. Porque se de fato confiamos no Evangelho, nós não podemos viver oposto a ele. Alguém pode dizer, não é? Essa doutrina que vocês pregam é o mesmo que ensinar as pessoas pequem à vontade, sejam promíscuos, não é? Porque Deus escolheu vocês desde a fundação do mundo, porque Ele escolheu vocês pela graça, vocês não fizeram nada, Ele vai garantir que vocês nunca se percam. Assim é bom demais. Quem pensa assim tem razão para viver pecando. O que você diria se alguém chegasse a você com essa questão? Você tem toda a razão para viver pecando? Essa doutrina induz você ao pecado? Ainda bem, irmãos. E graças a Deus que a própria Escritura fala sobre isso. Romanos 6:15 diz bem assim, ouçam. Pois que, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? A graça é razão para que pequemos? Saber do que Deus fez e que não tem nada a ver com o que nós fazemos ou procuramos fazer. Ou seja, saber dessa graça perfeita nos induz ao pecado? A resposta da Bíblia é de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeçais? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Se alguém chega a mim com uma pergunta como essa, que essa doutrina da perseverança dos santos é razão para o pecado,
o que eu posso apresentar é justamente o que a Escritura diz. Como eu que fui alcançado pela graça vou viver pecando? Isso, na verdade, é uma caricatura que vem do coração pecador. Isso é a nossa natureza falando. Porque, na verdade, se fôssemos nós, sem o auxílio de Deus, ao olhar para essa doutrina, viveríamos em pecado. E é isso que pessoas que se dizem reformadas, cristãs, fazem. Chegam em uma comunidade reformada, não é? Gosta do jeito da coisa, né? Às vezes chega numa comunidade assim, aí não percebe ninguém pulando, ninguém voando, né? Dando uma de Superman na igreja, rodando, derrubando as cadeiras, fazendo medo ao povo com caras e bocas diferentes. Aí vai para uma comunidade como essa, se assusta, fica com medo. Aí vem para uma comunidade reformada, vê o povo tudo mais comportado e ouvindo a pregação. Aí, esse é o lugar para me ficar, né? Aqui tem ordem, então eu vou ficar aqui. Motivação errada. Não veio pela pregação da palavra. Veio porque externamente, não é, parece um ambiente muito mais razoável. Aí eu chego, me apresento aqui, olha, eu quero ser membro da igreja, eu quero aprender aí, o que tem que fazer? Ah, não, tem que, né, começar a frequentar os cultos, né, participar da catequese, aprender toda a doutrina, no final, não é, ser questionado algumas coisas e fazer a profissão de fé, não é? Ah, mas, assim, eu quero fazer parte da comunidade, sabe? E porque eu gosto muito dessa doutrina aí que vocês têm. Essa doutrina que vocês ensinam aí, né? É uma doutrina tão boa, tão fácil de ver assim. Porque antigamente eu pensava que se eu pecasse, eu simplesmente ia para o inferno. Porque era assim que eu aprendi dos meus pais, aprendi na comunidade que eu fazia parte. O pastor chega e falava, um dia você está com o pé no mundo, vai para o inferno. Um dia está com o pé na igreja, vai para o céu. O pastor cansava de falar isso. O pastor nos ameaçava com a vinda de Cristo. Cuidado, crente, vigia, porque se ele vier agora e você não estiver pecando naquele momento, não é, você vai ficar. Não vai ser arrebatado, vai ser condenado. Não é? E tinha alguns até que tinham medo de tomar banho e Jesus voltar naquela hora. Né? Tô tomando banho, eu tô nu. Misericórdia, Jesus volta agora. Né? Eu acho que esses crentes eram uns crentes bem fedidos, né? Não tomavam banho de jeito nenhum. Com medo de Jesus voltar. Essa é a tapia, né? Aí observe, faziam isso. E agora eu cheguei aqui nessa comunidade, eu percebi que o que vocês ensinam, cara, é muito mais suave. Oxe, é bom demais. Eu só preciso crer uma vez, querer aceitar Jesus logo, né? Então, se eu crer, né, externamente falando, se eu provar que eu creio, não é? Se eu fizer a profissão de fé, estou garantido, meu amigo. Vou poder viver à vontade, né? Vou beber até cair, dar mau testemunho na rua, não é? Vou namorar de uma maneira mundana, vou fazer a bagaceira todinha. Vou fazer tudo o que o mundo me ensina, porque eu tenho certeza, pela doutrina que eu sei aqui, que eu estou garantido eternamente. E quando alguém vier me acusar de pecador, eu esfrego os cânones de Dort na cara aqui, ó. Você não é reformado? Eu pego Romanos 8 e esfrego na cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quem me condenará? É Deus que me justifica. É assim que as pessoas imaginam isso. Porém, a graça de Deus, ela nos leva a um caminho completamente diferente. O texto de Romanos ainda, capítulo 6, verso 1 e 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Ou seja, vamos permanecer pecando, agindo de maneira pecaminosa, legitimando o pecado, para que a graça de Deus fique mais evidente em nossas vidas? Se, não é, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não seria muito mais lógico que eu vivesse uma vida assim, desordenada, não é, dando mau testemunho, porque se manifestaria ainda mais o amor de Deus por um pecador, mesmo que eu seja uma pessoa ruim e não obedeça e não seja fiel, isso não exaltaria a graça de Deus mais ainda? E a resposta que a Escritura dá, no versículo 2 de Romanos 6, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? A doutrina da perseverança dos santos nos ensina que essa perseverança de Deus é nos seus santos, naqueles que Ele amou e escolheu e santificou pela obra do Espírito Santo. Essa doutrina antes nos leva às boas obras. Essa doutrina, essa verdade, tem que nos levar sempre à obediência. Porque quando eu não obedeço, quando eu sou infiel, eu nego essa doutrina com as minhas atitudes. É isso que a doutrina faz. Não, isso é motivo para pecar. No coração de quem foi regenerado, saber desse amor incomparável de Deus só o constrange. Só o constrange. Porque ele sabe como ele é mau no seu coração.
Ele sabe que no fim ele não é um mocinho, ele é um vilão. Ele tem consciência daquilo que atormenta a sua mente, o seu coração, e ele sabe que peca todos os dias, e ainda assim ele é todos os dias surpreendido por essa graça, por essa misericórdia que se renova a cada manhã. E ele é constrangido aí aos pés de Cristo, implorar a sua misericórdia, o seu perdão, e levar uma vida de gratidão a Ele. Saber dessa salvação, irmãos, nos leva à prática das boas obras por gratidão a Deus, por reconhecer tudo aquilo que Ele fez por nós. Mas isso é a reação no coração de quem Deus salvou de fato. É por isso que é inútil nós expormos essas doutrinas para qualquer pessoa, de uma maneira leviana, onde nós visamos apenas o argumento. Vamos provar que ele está errado. Isso é uma atitude tola da nossa parte, se fizermos isso. Porque vai levar as pessoas a quererem se aproveitar da doutrina para isso. Se você começar a espalhar essa doutrina sem entender as implicações dela e como a doutrina da graça, a verdade do Evangelho, nos leva, não é, à prática das boas obras. Por quê? Porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos apresentados diante dele. Para sermos santos diante dele. A eleição, as doutrinas da graça, a salvação é para a santidade, não tem outro propósito. Se nós ensinamos isso de maneira leviana, sem levar em consideração o que a obrigação, a responsabilidade que essa verdade traz para nós como igreja, como povo de Deus, como povo que Deus santificou, não é? As pessoas vão começar a chegar aqui aos montes. Quero fazer parte dessa igreja. Olha, o pastor era daquela igreja ali de baixo, e lá o pastor era, sabe, pegava pesado. Meu amigo, todo mundo ali vivia de roupão, parecia um bocado de muçulmano. Aí vinha outra ali, ó só, ali não dá não, porque ali o pastor pega pesado também, pelo amor de Deus, né? O cara tá pegando pesado que a gente pode nem assistir televisão em casa. Aí vai começar a vir gente assim, ó. Por quê? Porque aqui parece muito mais fácil, né? Aqui é graça. Aqui não é lei não, é graça. Quando chegar aqui tem que quebrar a cara, ouvindo a lei do Senhor, todos os dias. Aprendendo que essa graça nos conduz à vida, não à morte. Que essa graça molda o nosso caráter, molda o nosso ser. O propósito da eleição é esse, irmãos. O propósito da perseverança dos santos é esse. É Deus nos perseverando. Nós não somos programados para isso. É Deus quem está gerando em nós todos os dias. É Ele quem nos dá força para obedecer o Evangelho. É simplesmente Ele. E a prova disso é que os cristãos, aqueles que são verdadeiros, que realmente foram regenerados, eles amam a lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Eles olham para a lei do Senhor não como algo pesado, mas podem sentir o seu sabor, que é doce como mel. Eles amam fazer a vontade de Deus, por mais que eles muitas vezes não se vejam fazendo. Por mais que eles caiam, mas eles se levantam e eles vão adorar a Deus mais uma vez, eles vão servir a Deus mais uma vez, porque é isso que essa graça faz. Ela nos conduz à obediência. E assim Deus nos conduz, dia após dia. Esse é o maior amor que nós podemos conhecer. É o amor incomparável revelado em Jesus Cristo. Esse é o Santo Evangelho. É por isso que nesse texto de Romanos, o questionamento é esse. Para aqueles que acham que alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo, o texto diz de maneira muito clara: tribulação pode, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ser ameaçado de morte pode te separar de Cristo. Ele te amou. E foi um amor na eternidade, manifesto no tempo. Alguém pode separar disso? Por isso que ele diz, no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E então a certeza dessa doutrina para consolo da igreja, porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o consolo que a igreja tem. Uma salvação perfeita em Jesus Cristo. Amém.